Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Pode Contar a Tua História? O meu nome é Luciana Pinheiro e eu sou professora de literatura da UFSPA. E o meu nome é Helena Barros, eu sou professora de farmacologia na nossa universidade, principalmente relacionado ao curso da medicina. E nós estamos muito felizes de dar início a mais um episódio desse projeto, que abre espaço para essa discussão sobre as perspectivas humanizadas em saúde. Nós esperamos que esse podcast seja instrumento para a geração de grandes aprendizagens. Afinal, sem conhecimento e comunicação, Não há humanização. muito bem. No episódio de hoje, Helena, nós vamos conversar um pouco sobre uma temática muito importante. Nós estamos gravando esse episódio dentro do mês de outubro, que é uma campanha nacional sobre o Outubro Rosa, o mês de cuidado de saúde das mulheres, e principalmente iluminando uma temática de saúde das mulheres muito importante e significativa, que é o câncer de mama. Nós iremos, então, discutir sobre os cuidados de saúde das mulheres, a importância dos exames de rotina e sobre quando há o diagnóstico, como ele funciona esse atendimento multiprofissional, em equipe, para as pacientes, dando enfoque ao gerenciamento de enfermagem nesse processo. Mas primeiro, Helena, eu queria saber a tua opinião. O que tu achas que é muito importante e relevante nessa nossa discussão? Com certeza, Lu, a gente discutir, apresentar informações baseadas em evidências de que o câncer de mama é uma doença séria, mas prevenível, e se detectada precocemente e tratável, nós podemos dar mais condições de saúde, qualidade de vida para as mulheres. A outra questão que eu acho que é relevante a gente trazer aqui é que o câncer de mama ele tem uma relação com os nossos hormônios femininos. No entanto, nós temos uma quantidade maior desses hormônios do que as mulheres. Portanto, a gente precisa informar que a gente está falando da saúde da mulher, no entanto, nós podemos sim ter câncer de mama nas pessoas do sexo feminino. Então, o que a gente precisa sempre pensar? Cuidado com o uso de hormônios. O uso de hormônios só pode ser feito sob prescrição médica. Primeira questão. Segunda questão: drogas lícitas, como álcool e tabaco, e drogas ilícitas têm uma associação de risco aumentado com câncer de mama nas mulheres. Então, é preciso que a gente previna essa doença, antes de mais nada, com boa alimentação, com exercício, com hábitos saudáveis e, além disso, com os exames de rotina que tu já comentasse. Exatamente. Bem, essa nossa conversa é fundamental para aumentar aquilo que a gente busca, né, a partir do Outubro Rosa, que é a conscientização da população, principalmente sobre a prevenção, sobre a gente fazer os exames de rotina, sobre a gente não adiá-los, sobre a gente se colocar em primeiro lugar quando se trata de saúde, porque como diz, né, o velho ditado, a saúde é o mais importante, né, e o resto a gente corre atrás, como dizem os brasileiros. E para participar da nossa roda de conversa hoje, nós temos o prazer, né, Helena, de chamar uma colega querida, enfermeira, doutora do programa de pós-graduação em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em acupuntura pela Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, é nossa professora associada 2 do Departamento de Enfermagem do mestrado profissional em enfermagem na UFSPA, a Federal da Saúde, e atualmente é vice-coordenadora do GPEM e coordenadora do GPEM Oncopix, que é um grupo de pesquisa. Eu gostaria de chamar agora para a nossa roda de conversa a nossa querida colega Eliane Rabin. Seja bem-vinda, Eliane.
Oi, gurias, colegas, boa noite. Prazer estar com vocês aqui e, de alguma forma, poder contribuir para esse podcast informativo. Muito bem. Seja bem-vinda. Obrigada. A Eliane é uma convidada muito especial, porque é nossa professora precursora e fundadora do curso de enfermagem da UFSPA, e antes disso, exerceu durante muitos anos a profissão da enfermagem junto ao tratamento de mulheres com câncer de mama, atividade que ela desempenha até hoje junto dos nossos alunos, não é verdade, Eli? Fala, Lu. Então, a gente sempre faz uma pergunta clássica no início do nosso podcast, tá bem? E a gente espera ter uma conversa, como sempre, entre nós três, aprazível e produtiva do ponto de vista da saúde. Então, Eli, tu pode nos contar a tua história? A minha história, vou dizer que é linda, porque eu cheguei no Clínicas muito menina, sem experiência na área oncológica, até porque eu considero uma falha nos currículos, né, dos profissionais da área da saúde, porque a oncologia ela é minimamente trabalhada. E a chefe naquela época me fez uma proposta, então, de desenvolver um trabalho que desse suporte para as mulheres com câncer de mama e suas famílias, desde o momento do diagnóstico até a terminalidade. Eu confesso que na época eu fiquei muito, muito assustada, porque como eu não tinha experiência, eu precisava escrever uma proposta de trabalho para o professor Menck, que era o chefe do serviço, quer dizer que não era serviço ainda, né? Depois se tornou serviço, mas era o setor de mastologia do Hospital de Clínicas. E eu escrevi com base, então, em todo aquele material que a professora a doutora Léa Muxel me entregou na época, e eu escrevi a proposta, então, e apresentei para o professor Menck. E ele achou a proposta maravilhosa, ele já tinha uma estrada na mastologia e um atendimento a mulheres com câncer de mama, ele disse assim, vamos implantar. E foi isso e assim começou a minha história. Então, eu comecei a atender mulheres com câncer de mama, às vezes sem o diagnóstico propriamente dito, e segui acompanhando, então, por meio de consulta de enfermagem, preparando essas mulheres para os tratamentos, então, para a cirurgia, para o tratamento quimioterápico, para a radioterapia, depois para a terapia-alvo, enfim. Isso começou nos anos 80 e seguiu até 2008, quando eu fiz o concurso para a Universidade Federal de Ciências da Saúde, a nossa UFSPA, e tive que abandonar, então, esse trabalho. Foi uma passagem bastante sofrida, eu diria, mas, enfim, que veio a complementar, enfim, oportunizou desenvolver uma outra visão, né, que é a visão do professor, aquele que colabora com o ensino, que traz a sua experiência. Mas o trabalho com mulheres com câncer de mama me tornou a mulher que eu sou hoje. Que, sem sombra de dúvida, eu tive que aprender a lidar com muitas perdas, com muitas dificuldades familiares, com muitos problemas sexuais, com muitas questões de autoestima. Eu fui, ao longo do tempo, me preparando. Eu fiz, como eu fazia consulta de enfermagem, eu atendia uma média de 8 a 10 mulheres por dia. Essas consultas eram agendadas e eu conseguia marcar os retornos para essas pacientes tantas vezes quantas fossem necessárias, pela minha ótica e pela ótica da paciente, pelo desejo da paciente. Então, eu tinha livre trânsito na equipe, eu fazia além de toda essa questão
do preparo pré-operatório e o segmento dessas pacientes no ambulatório, eu fui me preparando com cursos para trabalhar as questões da sexualidade humana e também a questão do grupo, porque eu fazia grupo uma vez por semana. E eu não sabia nem como é que eu ia iniciar o primeiro grupo que eu fiz na vida. Mas estudar para mim não é um problema. Então, claro, eu fui atrás, eu fui, né, como disse a Helena antes, essa questão que a gente vive com base nas evidências científicas, lá fui eu atrás das evidências, mas eu decidi fazer um curso na época, e foi um upgrade assim, na minha carreira, né, porque eu tive que estudar muito, muito, todos os psiquiatras que trabalham, psicólogos, enfim, que trabalhavam com grupos, né, e esse curso, então, me preparou para fazer essa atividade e também me colocou em contato com profissionais que trabalhavam com a psico-oncologia. E aí eu comecei a trabalhar, eu já trabalhava com essa visão da psico-oncologia, porque eu não conseguia conceber ver apenas uma mama doente, né. Eu precisava enxergar o paciente como um todo, com a sua cultura, com as suas palavras, enfim, e descobrindo aos poucos, com a ajuda dessas pacientes, como falar, como transmitir o que elas precisavam saber, como apoiar, né, como segurar as partidas e as novas-vindas. Então, eu aprendi também, e foi uma tarefa bastante árdua, o trabalho em equipe. As pessoas, os profissionais da saúde têm o hábito de dizer: "Ah, porque a gente trabalha em equipe". Não, a gente não trabalha em equipe, né, eu vejo isso todos os dias, quando eu estou em campo de estágio com os alunos. A equipe é uma coisa que se constrói, e não é uma tarefa fácil, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser pensada, ela precisa ser discutida, né. E nós tínhamos um trabalho de equipe maravilhoso. Eu fiquei muito triste quando eu tive que abandonar tudo isso para vir para a UFS. Mas enfim, ups and downs acontecem na vida da gente, né, todos os dias, enfim, e nada como trabalhar com essas mulheres para a gente ficar com uma estrutura psíquica melhor e poder aguentar, então, os revés, que a nossa profissão impõe. Eu acho, assim, minimamente, claro que eu fazia a visita domiciliar, quando os pacientes me chamavam, isso não estava previsto no nosso trabalho, mas foi acontecendo, para falar sobre morte, o que que as pessoas tinham umas ideias, assim, de fantasmas na casa que eu tinha que minimizar, né, e trazer para dados da realidade. Outra questão importante, nós fazemos seminários todas as semanas, fazemos round, a equipe toda fazia round, então nós conhecíamos muito bem as nossas pacientes, nós as visitávamos quando elas internavam porque tinha uma metástase. Enfim, para mim, o trabalho de equipe multiprofissional se dá dessa forma, onde a gente pode discutir os casos, os profissionais se colocam. Quando vinha a questão, da quimioterapia paliativa, eu habitualmente era contra, né. Depois eu tive a oportunidade de fazer um curso na Inglaterra sobre cuidados paliativos, e vinha, assim, muito bem trabalhada também com essa questão do paliativismo, e eu dizia: "Olha, vamos ver os percentuais aí de chance que essas pacientes têm de melhorar a qualidade de vida com uma quimioterapia paliativa. Uhum. Então, vamos refletir sobre isso, né?" E sempre era uma discussão, assim, porque não, vamos investir mas investir no quê, afinal, né? Então, essas discussões, elas eram muito ricas, no sentido de que a gente tinha sempre uma tendência de valorizar a perspectiva da paciente e da família. Então, sempre eu fazia essa interface, né, desse contato,
com a família, com a paciente propriamente dita, com a equipe, né? E a gente tentava alinhar, assim, esse cuidado de uma forma mais humana, sabe? É interessante isso que tu estás nos trazendo da tua experiência, porque está havendo uma grande desinformação nesse momento, né, nas nossas mídias, colocando a ideia de que câncer de mama não existe. Tu és a profissional mais capacitada dentro de Porto Alegre para nos contar, estás nos contando, né, todas essas experiências com uma doença que é verdadeira. Ela é prevenível, se detectada precocemente, se pode melhorar as condições, a sobrevida das pacientes, mas basicamente a gente precisa estar atento, não é, para essas questões todas. Que nós... Conta um Opa, pouquinho desculpa. mais sobre esse acolhimento que tu estás trazendo. Eu percebi na tua história que a tua preocupação com o acolhimento da paciente, com o acolhimento da sua família e com o acolhimento dos profissionais de saúde que trabalham com esses pacientes e também sofrem as perdas, os percalços. Conta um pouquinho dessa parte da história. Como eu disse, eu sempre tive essa preocupação, desde a minha mais tenra idade, de cuidar. Por isso eu decidi ser enfermeira. Eu podia ter feito qualquer coisa que eu quisesse na minha vida, mas eu queria ser enfermeira, porque enfermeira cuida. E eu sempre disse isso. E assim, eu levei esse cuidado, eu despertei na equipe de profissionais médicos da nossa equipe essa ideia. E o professor Menck, que partiu no ano passado, e que era o meu pai no trabalho. Era uma pessoa, assim, maravilhosa, com quem eu tinha um relacionamento, mesmo de pai e filha no profissional. E ele era uma pessoa muito sensível, um grande chefe. E cada vez que eu trazia e contextualizava essas questões, que a gente precisava pensar na qualidade de vida das pacientes, que a gente precisava acolher, que a gente precisava se acolher como time, né? Ele achava incrível. Sim, então, nos seminários, muitas e muitas vezes, nós trabalhamos essas questões em parceria, porque ele considerava importante. E toda a equipe começou, porque cirurgião, eles são muito afetos à técnica, propriamente dita, né? A excelência de técnica. E muitas vezes muito pouco preocupados com essa essência mais humana. E nós conseguimos somar, então, os nossos saberes, a nossa prática. E realmente nós tínhamos um time fora de série. Quando, por exemplo, internava uma paciente em terminalidade, os colegas do andar já sabiam, enfim, todo mundo conhecia meu trabalho, eles chamavam, mas eu nunca ia sozinha, porque aquilo me doía muito, porque eram pacientes que eu acompanhava às vezes 10, 12 anos. Muito difícil me despedir. E eu sempre pegava alguém da equipe pela mão e dizia assim: tu tens que ir comigo para ver essa paciente. Eu não posso ver essa paciente sozinha. Não, porque tu filho tem muita coisa para fazer agora, também tirando o corpo fora, também não era fácil. Disse, não, mas a gente vai junto. Então essa era a coisa bacana, sabe?
a gente tinha, assim, uma parceria muito grande, um respeito à vida de quem precisava de nós muito forte. Então, assim, era a questão da cirurgia bem feita, todas as pacientes SUS. As pacientes recebiam o melhor tratamento possível, a melhor cirurgia possível, né? Os nossos colegas se trabalhavam para fazer a melhor cirurgia possível, para deixar as pacientes esteticamente felizes. Nem sempre acontecia, às vezes, claro, a gente sabe, né? Todo o processo cirúrgico tem a possibilidade de infectar, tem a possibilidade, quando coloca uma prótese, de extravasar, enfim, os danos, né, que vem aí com a cirurgia. Mas as pacientes confiavam, elas tinham uma confiança muito grande no nosso time. E como nós tínhamos sempre residentes, né, residentes, a gente tinha residente da medicina, a gente tinha residente da psicologia, a gente tinha residente enfermeiro, a gente tinha vários residentes ali que nos acompanhavam e alunos dos vários cursos, né? E eles ficavam realmente muito impressionados com a forma com a qual a gente trabalhava. E quando vinha, por exemplo, residente novo e subia conosco para os andares para fazer o round, eu me lembro de várias situações, mas uma que mexeu muito comigo, assim, porque era uma paciente que internou por metástase óssea, estava bem comprometida, assim, talvez fosse fazer uma cirurgia no fêmur para dar um pouco mais de estabilidade, enfim. E ele disse para a paciente assim: infelizmente a sua doença voltou. Doença voltou para a paciente não foi uma novidade, porque a paciente já sabia. Mas ela olhou para mim e disse: por que ele falou infelizmente? O que ele quis dizer com infelizmente? E aí eu tive que desfazer aquela ideia do infelizmente, mostrando para ela que ele era um residente jovem, que estava aprendendo, e que talvez na concepção dele fosse ter uma metástase, fosse uma coisa complicada. E a paciente entendeu, porque o que aconteceu nela? Disse: há 3 anos, vocês me disseram que eu estava curada. E agora eu voltei com a doença de novo. Isso aconteceu muitas vezes, até que nós começamos a discutir a questão das palavras. Quais palavras nós podemos usar e quais palavras a gente não pode? Eli, tem uma coisa muito importante aí no que tu tá dizendo, porque assim, a gente está aqui nesse podcast para refletir justamente sobre qual é o papel do profissional de saúde, também na comunicação com o seu paciente, né? E, sobretudo, no estabelecimento de vínculo de confiança, de entender o sujeito como um todo, né? Então, se tu tivesse que dar conselhos para aprendizes da área da saúde sobre como é que é maneira de transmitir, né? Tu acabaste de dizer que vocês teriam palavras que usariam e outras que não, né? Se tivesse algum aconselhamento para dar para quem está buscando conhecimento nessa área sobre o que ou não comunicar, né? E como comunicar o diagnóstico. Então, essa é outra tarefa bem difícil, porque as pessoas trazem as suas experiências também, né, quando vêm fazer essa formação. E a ansiedade do profissional, muitas vezes, ela se impõe, né? O profissional tem aquela ânsia de querer falar tudo para o paciente e daquele único, parece que vai ser o único momento da vida. Então, eu sempre digo assim,
respira e pensa. Como tu gostarias de ouvir o diagnóstico de câncer? Trabalhar com roleplay, que é uma técnica, é muito legal, porque a gente faz, às vezes, a gente troca, né? Às vezes a gente é profissional, às vezes a gente é paciente, e eu gosto muito de fazer isso com os alunos, porque parece que a gente só se dá conta dessas questões quando a gente se põe no lugar de. E a empatia, por exemplo, que, na verdade, eu discuto um pouco essa questão, tem que ser empático. Mas o que é, afinal, ser empático? Porque, assim, tu tem que, na verdade, tu nunca vai sentir a dor do outro como ele sente. A dor dele é dele, o sofrimento dele é dele. E há que se respeitar essas questões. Então, palavras negativas, não. Então, sempre palavras, o Menck que dizia, a gente tem que falar a verdade, mas tem que dourar a pílula. E eu acho isso fantástico, porque, claro, a verdade, ela tem que ser dita de forma que o paciente entenda aquilo que está sendo dito com os ouvidos dele. Porque eu sou um profissional e eu não vou ficar usando termos técnicos, né, com o paciente. Isso é um erro grave. É um jargão, né? Caiu. É tão grave que caiu o celular. Sim, tão grave. Ele não está parando aqui, peraí, só um pouquinho. Então, tem paciente, por exemplo, que não gosta da palavra câncer. A gente não vai usar a palavra câncer. Por exemplo, tem paciente que fala aquela doença maldita. Então, assim, eu sempre digo, a gente tem que trazer os dados de realidade de uma forma educativa. Tipo, câncer não é uma doença maldita. Câncer é uma doença como qualquer outra. Hoje em dia as pessoas estão vivendo muito e muito, muito porque ela passou a ser uma doença crônica. E então a gente tem que desfazer essas ideias do paciente. Mas se a paciente, quando vem para mim, ela diz, não fala a palavra câncer para mim, eu não vou falar. Até que ela entenda que o câncer é nominado, assim como hipertensão, assim como diabetes, enfim. Então, a primeira coisa, eu sempre digo, quando os meus alunos evoluem, e quando eles chegam na parte da conduta, a primeira coisa que eles têm que escrever, porque se eles fazem na consulta, é escuta ativa as demandas da paciente. Porque primeiro a gente ouve, para saber com quem a gente está falando. E aí a gente vai também saber que palavras a gente vai poder usar, porque o paciente te dá permissão para falar A, B, C, enfim. Assim, como ele te dá permissão, quando a gente vai avaliar o paciente na beira-leito, se a escadinha estiver muito para além da cama e os chinelinhos do paciente estiverem para além da escadinha, significa que ele diz, para aí, não vem tocar em mim sem a minha autorização. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e observando ao longo da prática profissional. Eu trabalhei 30 anos como enfermeira nessa equipe. Então, é uma estrada longa. Os pacientes me ensinaram como fazer, de que forma dizer. E hoje eu ensino o que eu aprendi. E é por isso que tu tá Muito conosco. interessante que tu fale sobre escuta ativa, não é? Porque muitas vezes a gente vê, especialmente pela emoção dos médicos, dos profissionais de saúde, para aquele diagnóstico
de uma doença grave, o borbotão de palavras que são transmitidas, sem que o paciente consiga efetivamente fazer perguntas ou dar, de alguma maneira, um retorno do que ele está ouvindo, se ele está entendendo ou não. Então, muito interessante. Tadinhos os pacientes, né? Eu me lembro uma situação já como professora, e eu estava no 6º andar de Santa Clara. Estava com meus alunos, distribuindo tarefas, e daqui a pouco sai uma residente, bem jovem, do quarto de um paciente, assim, ela saiu voando, chegou no posto aflita e começou a chorar. Ora, eu não posso ver ninguém nesse estado que eu tenho que acolher. Não adianta. Eu É preciso, visceral. eu preciso cuidar, eu preciso cuidar. Aí eu peguei ela no braço, levei ela para uma sala ali do posto de enfermagem e disse: olha, eu sou professora da UFSPA, da enfermagem, e eu estou aqui para te ajudar. Eu quero saber o que aconteceu. Ela disse: professora, assim chorando, eu fui dizer para um paciente, eu estou sem meu preceptor aqui, e eu fui dizer para o paciente que ele tinha um câncer de pulmão terminal. E a família me soltou os cachorros, me inchou todo. E eu saí de lá apavorada, sem saber o que fazer. E aí eu pensei, né, rapidamente, claro, né, coitados desses alunos, desses residentes, eles não têm preparo, porque não se fala isso na formação. E daí eu falei para ela, ó, seguinte, primeiro tu não precisa te sentir culpado. Tu falaste a verdade. Mas também, por falta de preparo, tu não conhecias esse paciente e essa família. Então, tu foste muito rápida. E eles não estavam preparados para ouvir. Talvez até soubessem, mas tu disseste que quando a palavra sai da boca, aquilo ecoa de uma forma, a pessoa recebe, né? Porque a gente sabe, comunicação é uma via de mão dupla, né? A gente dá a mensagem e aquilo volta para ti. E foi o que aconteceu. Aí eu tranquilizei a residente na época, abracei ela bastante. Ela ficou super grata. Eu digo, agora tu vai respirar aqui comigo, vai baixar a tua vibe aí, tu vai voltar lá no quarto do paciente, porque tu vai conversar com ele. Agora tu vai te sentar e vai ouvir o que essa família tem para te dizer. Que é isso que tu precisa fazer. Eles já sabem que ele é um paciente que está tá numa curva descendente, né? E ela conseguiu se acalmar, ela sentou com a família, sentou com o paciente. Depois eles pediram desculpas para ela, né? E ela também se desculpou pela atitude. Enfim, ficou uma situação, ela ficou muito, muito agradecida por ter, sei lá, me encontrou no meio do corredor, entende? Podia ter encontrado qualquer pessoa e alguém ter acolhido aquela demanda, né? Eu fico com muita dó, sabe? Porque é muito sofrido para as pessoas. Trabalhar na área de oncologia não é uma tarefa fácil, sabe? Mas a oncologia veio para mim e eu assumi. Então, ou tu aprende a trabalhar bem com aquilo que vem, né? Ou não faz. Simples. É a área da comunicação de más notícias, não? É, Essa metodologia que tu estás trazendo é importante exatamente. para essa humanização bilateral dos pacientes, da família e dos profissionais. Então, quando eu fiz esse curso de cuidados paliativos lá em Oxford, eu fiquei internada no hospice uma semana. Também foi uma tarefa muito difícil para mim, porque eu deixei a minha família, os meus filhos, fiquei um mês fora.
E todos os dias, quando terminava o curso, nossa, era assim, sabe, parecia que tinha passado uma jamanta em cima de mim, de tão difícil. Mas eles tinham um método maravilhoso e como dar as más notícias era, assim, trabalhado praticamente todos os dias no curso, na formação. E, inclusive, assim, eles tinham vídeos que a gente discutia, né, se o profissional dizia as coisas para o paciente por telefone, se o profissional, quando chamava o paciente para consulta, se levantava e recebia o paciente na porta, ou se ficava sentado e o paciente chegava e não mandava o paciente sentar. Tem coisas assim que podem parecer muito simples, mas que se a gente não dá o comando correto, o paciente fica perdido nesse mundo maluco que é receber um diagnóstico de uma doença grave, principalmente câncer de mama, mulheres jovens, em idade, eh, na fase superativa da vida, com filhos pequenos, ou com filhos adolescentes, ou bem no casamento, ou mal no casamento, ou nas relações. Enfim, a gente precisa estar preparado para lidar com isso, né? Porque essas questões, elas fazem parte da vida das mulheres, na vida dos homens, na vida dos adolescentes, na vida das crianças. A gente precisa se preparar para lidar com isso. Então, se preparar significa eu gosto dessa área e eu vou estudar e dar o melhor de mim como profissional nesse cuidado. É isso que eu acho, sabe? É isso que eu falo para os alunos. Bom, tu quiseste fazer enfermagem, então faz enfermagem, de fato. Estuda, te apropria, faz cursos de formação, te atualiza, aprende como cuidar das pessoas, com base em evidência, mas sem esquecer que tu estás olhando ali uma pessoinha fragilizada, né? E que tu precisa, às vezes, pegar no colo. Porque, às vezes, eu pego o paciente no colo. Isso não é problema nenhum, né? Para mim, mas eu sempre peguei paciente no colo, sabia? Desde que eu era acadêmica. E as minhas professoras queriam me esgoelar por causa disso. Mas o que eu ia Mas eu ficava, assim, o fato de pegar na mão, de olhar no olho, de fazer eu pego aquelas cabecinhas raspadinhas da quimioterapia e faço um cafunézinho. Então, me conta da tua vida, me conta um pouco se tu tem netos ou não tem, como que, sabe, eu vou assim, como é que a gente diz, Construindo uma história investigando a adequada. história, sabe? Exatamente assim. Então, a minha anamnese, ela é completa como uma anamnese deve ser, mas é devagar. E se não dá para fazer a coleta de dados na primeira consulta, vai ter outra oportunidade, vai ter outra possibilidade. Então, assim, eu preciso primeiro ouvir o paciente. Por que ele está vindo, né, para mim? O que ele quer? Né? De que forma eu posso ajudar? E por falar ele em que forma que a gente pode ajudar, existe a partir dessa experiência, a gente sabe que existe na tua carreira um caminho, um outro caminho para além da enfermagem, com aquilo que hoje a gente chama as PICs, né, as práticas integrativas e complementares em saúde, Sim. e que certamente foi essa caminhada pela oncologia que te encaminharam esses caminhos, né, esses caminhos de cuidado. Então, a gente passaria horas aqui te ouvindo. Eu passaria, acho que a Helena também, a gente passaria horas conversando, mas a gente também quer saber um pouco dessa tua história. Como é que é a tua história com as PICs? Então, eu comecei a utilizar a acupuntura para melhorar
a questão das náuseas e vômitos das pacientes, né, no ambulatório. E, claro, que os meus colegas de equipe e o meu marido, que é cardiologista, eles me detonaram. Sou uma pesquisadora, né? Eu coordenava a, a pesquisa clínica da mastologia e viajava para cima e para baixo também. Como? Que absurdo fazer acupuntura! Bom, 2004 era uma época assim que eu acho que a acupuntura estava começando a florescer no meio, né? Mas não tem evidências científicas e tal. Eu disse, olha, pessoal, não tem evidência porque vocês não leem, né? Não é a prática. Mas já tinha muita coisa, enfim. Mas eu sou teimosa e eu fui até o final do curso, terminei a minha formação e comecei a atender fortemente os pacientes e acontecia também que os colegas ficavam mal, enxaqueca, dor lombar, saindo da cirurgia do bloco. Eu lá para o meu consultório acabava fazendo acupuntura em todo mundo, de uma forma super resolutiva, e aí todo mundo começou a achar, acupuntura funciona, Funciona. funciona. Foi muito legal. E aí depois eu tive meu próprio consultório. Durante 4 anos eu tive meu próprio consultório. Assim, eu posso dizer que eu tinha uma média de 5 pacientes por dia, né? Eu atendia no consultório 3 vezes por semana. E isso foi até o final, assim, da minha despedida do consultório em função da dedicação exclusiva na universidade. Eu tive que fechar meu consultório por conta disso. Também foi outro percalço, né, na minha vida, ter que abandonar essa questão, assim, enfim, que eu curtia tanto. Porque eu gosto de trabalhar e fazer as coisas que eu gosto. Então, quando eu faço o que eu gosto, para mim não é trabalho, é prazer. E eu sou muito das coisas do prazer. Eu gosto de ter tesão com a vida, senão não tem graça. Não é para mim. E eu tive que me quietar na universidade por um período, enquanto eu montava o curso, que foi outro gerenciamento assim, de estresse bem significativo. Mas logo que eu pude, eu montei uma disciplina também eletiva para todos os cursos, né, da nossa universidade, de acupuntura. Então, eu tinha alunos de todos os cursos. Era diversão garantida e aprendizado, enfim, muito significativo. E os alunos levavam, então, para o seu dia a dia, né, na vida. Eu trabalhava muito essas questões também de comunicar e acolher, enfim. E para mim isso está tudo, as práticas integrativas e complementares, elas estão embutidas nesse cuidado, né? Elas são integrativas e complementares, né? Elas não estão dissociadas, elas não estão na nuvem, elas estão no dia a dia, né? Junto com o atendimento que a gente faz. Então, quando eu vou um semestre para a comunidade atender pacientes, aí sim fazer prevenção de câncer, eu uso esse conhecimento das práticas integrativas para cuidar melhor desses pacientes e também dos alunos. Os alunos têm muitas demandas, sejam físicas, sejam emocionais, né? E eu acabo também acolhendo essas demandas. E quando eu estou o outro semestre lá no ambulatório de quimio e rádio, eu uso direto, né? Para paciente que desenvolve neuropatia periférica por causa dos taxanos, que sempre é protocolo para CA de mama. Eu uso lá no ambulatório de quimioterapia, eu faço acupuntura nos pacientes lá, eu faço auriculoterapia, e eu começo a fazer num paciente, aí todos os pacientes começam a me chamar, professora, professora. E os alunos também gostam, enfim. Os colegas no começo, porque enfermeiro é muito, tudo by the book, né? E então eu saio dessa caixa
e tento mostrar uma outra possibilidade, né, que vai somar nesse cuidado. Então, é isso, é que nem o laser, né, o uso do laser. Eu estou sempre com o meu aparelho de laser no meu bolso, porque eu aprendi, porque eu quero fazer, mas aí eu vejo lá o extravasamento da quimioterapia, eu quero usar o laser, mas o pessoal não conhece, daí não vamos usar, porque é platina. Olha, você pode usar para qualquer medicamento, você pode usar o laser quando extravasa. Mas, enfim, não tem protocolo ainda, talvez a gente consiga fazer, né? Essa é uma das minhas ideias, trabalhar na formatação de um protocolo para extravasamento lá do Hospital Santa Rita. Então, o que eu quero sempre com essa prática, com as práticas integrativas, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a gente tem hoje lá na BVS, a Biblioteca Virtual em Saúde, um mapa de evidências das práticas integrativas. De praticamente todas as práticas integrativas que constituem hoje a política nacional, que são 29. Então, claro, umas com mais evidência, com mais poder, outras com menos. Mas é, de fato, algo que faz a gente se conectar com uma visão de cuidado ampliada, sabe? A gente olha para o paciente com outro, com uma outra visão. Enfim, Eu diria que qualidade de vida a gente não precisa buscar só quando é acometido por doenças como essas, né? A gente precisa ter cuidados com a nossa vida, que são pela alimentação, pela atividade física, por isso que todo mundo o tempo inteiro fala, os profissionais da saúde dizem, todos nos consultórios, que a gente precisa praticar atividade física, ter uma boa alimentação, cuidar da saúde mental, né? Se a gente... Oi. sabe assim, ó, existem, tá, para o câncer de mama não tem prevenção primária, tá? Existe prevenção secundária que se faz por meio da detecção precoce. Ainda o padrão ouro para detecção precoce é a mamografia. E a gente tem um grupo de risco, né? E a gente tem o câncer de mama genético, que é entre 5 a 10%, minimamente, mas ele está aí. E tem tem a parte toda endócrina, né, endocrinológica, e tem, com certeza, a questão dos hábitos de vida, que são os fatores de risco que podem ser alterados. Porque genético tu não pode alterar, a questão endócrina tu pode melhorar, né, com orientação, com educação e saúde. Mas mudar comportamento é uma coisa muito complexa, muito difícil. No ambulatório, aqui no Santa Rita, quando eu tinha um projeto de extensão para atender mulheres com câncer de mama e suas famílias, ou seja, eu apliquei o trabalho que eu desenvolvia no clínicas, eu trouxe para Santa Rita. 10 anos depois que eu entrei na universidade, eu consegui fazer isso. E a gente trabalhava com diagnósticos de enfermagem, que é uma taxonomia muito própria da enfermagem internacional. E aí, o diagnóstico de enfermagem, por mais tempo, permaneceu aberto nesses 2 anos de extensão que a gente fez, foi mudança de comportamento. Ou seja, mudar comportamento é algo muito complexo, muito difícil, né? Se fosse fácil, todo mundo pararia de fumar, todo mundo faria exercício, todo mundo teria uma alimentação maravilhosa, saudável. Só que não é assim que funciona, né? Tem toda uma cultura, tem toda uma mídia, né? As pessoas se desenvolvem ouvindo, né? Eu, por exemplo, fui criada ouvindo e vendo na televisão, quando a gente teve a primeira televisão, tinha um cowboy lindo demais num cavalo e ele fazia propaganda do Marlboro. Então todo mundo disse,
um cowboy maravilhoso. E assim que a gente vê as propagandas, a mídia, ela tem uma influência muito forte no comportamento das pessoas. Então, se a gente, claro, Outubro Rosa é o mês de conscientização da população sobre câncer de mama, mas isso devia ser todo ano. Assim como devia ser para câncer de próstata, assim como devia ser, enfim, para as questões de melanoma, né, as lesões. Afinal, nós moramos num país tropical e nos expomos ao sol desde muito jovem. Isso devia ser uma constante. Mas a gente não tem uma cultura e nenhuma política voltada para os aspectos preventivos de saúde. Então, essa é uma das minhas críticas, assim, sabe? Tipo, Outubro Rosa. Sim, depois que passou Outubro Rosa, o que fazer? A gente também sabe que nessa pandemia aí, que aconteceu, do Covid, já tem vários trabalhos mostrando isso, que as pessoas com câncer ficaram desassistidas. E elas não fizeram os exames de acompanhamento e também não conseguiram chegar no serviço de saúde quando evidenciavam alguma alteração. Então, houve assim uma explosão de câncer pós-pandemia por falta de uma política, né, enfim, de desastres, né, que pudessem dar continência aos pacientes oncológicos, né, de seguir o seu tratamento, investigação e etc., apesar da Covid. E tem, assim, os estudos mostram que ultimamente, eu não sei se bem é essa palavra certa, né? Ultimamente, o câncer de mama tem acometido cada vez mulheres mais jovens, né? Então, isso é uma coisa importante da gente pensar e divulgar, porque às vezes a pessoa diz assim, nem tive filho ainda, eu tenho recém 20 e poucos anos, e eu não preciso fazer uma consulta de rotina com o meu ginecologista, que é onde tudo começa, né? Os exames de rotina, o cuidado de saúde das mulheres, principalmente. Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância de, em qualquer idade, a gente estar atento, né, à saúde. Tipo, a pessoa não é do grupo de risco, tá? Ela não tem história familiar de primeiro grau de câncer de mama ou de ovário. Ela é uma paciente que está, assim, que menstruou, porque os fatores de risco, né? Menstruação antes dos 12, menopausa depois dos 54, primeiro filho, primeira gestação depois dos 30, uso de hormônio por longo período, sem acompanhamento. Pílula anticoncepcional é hormônio, tá? Isso não é falado. O uso abusivo de álcool, que também o tabaco não. Mas o tabaco é carcinogênico, mas os trabalhos não trazem o tabaco como relacionado ao câncer de mama, mas o álcool sim, que o álcool é mutagênico de células. Então, tem essa associação. E aí tem as questões, então, aí a gente falou um pouquinho dos hábitos de vida, né? As questões da não prática de atividade física, de uma alimentação pouco saudável, as pessoas comem muito embutido, não olham o rótulo dos alimentos, não veem os corantes, não se preocupam, entende? O Ministério da Saúde tem ali um guia de alimentação saudável muito simples. Então, assim, eu sempre faço as alunas ou baixarem,
elas fazem uma cópia e a gente entrega para o paciente que tem menos condições, ou a gente orienta o paciente a baixar no seu próprio celular. Os guidelines, né, enfim, da Associação Americana de Cancerologia e tal, eles dizem sempre, né, a primeira coisa é atividade física, né? A primeira chamada, quando a gente pega os guidelines para estudar, é atividade física regular e alimentação saudável. Então, são os dois principais hábitos, assim, que a gente deveria começar essa mudança em casa, né? Educação e saúde. Porque depois que a pessoa já tem uma determinada idade, fica complicado mudar o comportamento. Então, a obesidade, por exemplo, depois que as pacientes têm câncer de mama, eu digo, vai entrar numa menopausa, provavelmente por causa dos tratamentos, não engorda. Essa gordura abdominal, ela é cruel, né? Porque ela chama bem o estrógeno, então o hormônio circula muito forte, né, nas células adiposas, e o estrogênio. Então, isso também é um cuidado, a gente precisa orientar também essa questão, né, do porquê. Não adianta a gente só falar, tem que fazer atividade física. Mas por que tem que fazer atividade física, né? Então, tem que falar um pouco de fisiologia, de uma forma simples, que o paciente possa compreender, que ele tem que fazer as relações para que o cérebro entenda por que ele vai mudar de comportamento. Eu não posso impor nada, eu sempre digo para os alunos, não adianta dizer para um fumante que ele precisa parar de fumar. E nem ficar brigando nas várias consultas que ele segue fumando e tu dizendo, para de fumar. Não adianta, não adianta, isso não vai funcionar. Usando a entrevista motivacional, dizendo que a gente está preocupado com ele, porque segundo é que em algum tempo ele vai conseguir entender a mensagem. Claro que eu Claro. Mas, Helena, em pensando, algum tempo, né? Em algum tempo. Não é nenhuma nem duas consultas que ele vai mudar esse comportamento, né? a compreensão é fundamental. Alimentação brasileira, arroz, feijão, farofa, uma carne e uma salada é o que a gente precisa passar de informação, não é? Exato. Isso tentar prevenir nas nossas meninas e nos nossos meninos um risco maior, com certeza. Mas eu vejo os alunos, tem muitos alunos que já são fitas, então eu já faço lá minha parceria com eles, né? Mas eu tenho muitos alunos que adoram comer bolacha recheada, que adoram comer pastelina. Eu falo, olha só, nessa aula, com essa professora aqui, essas coisas estão proibidas. E eu brinco, compara o preço disso com um potinho de iogurte. Me diz o que é mais barato. Um potinho de iogurte, então, criatura, é muito mais saudável do que ficar comendo isso, né? Então, a gente precisa ir na brincadeira e trabalhando essas questões, assim. Então, eu com as pacientes é a mesma coisa, né? E a gente sabe que a Lu falou, o câncer de mama, tá, porque a gente tem uma idade pico, que é a idade dos 50 anos. E o envelhecimento, ele predispõe a várias doenças, inclusive ao câncer. Mas a gente tem muitas mulheres, muito jovens, com câncer de mama. Isso provavelmente está relacionado, né, com questões mutagênicas, ou com questões genéticas, ou com as questões mesmo de hábitos de vida, enfim, as questões familiares, né? A gente precisa avaliar bem essas questões. Mas eu sempre digo também para os alunos, palpou um nódulo na mama, desse tipo. Esse negócio de ficar assim, tipo, isso é hormonal,
não caiam nessa lorota, pelo amor de Deus, peçam para fazer uma ecografia mamária. Porque a mamografia, ela é muito competente para mamas mais velhas, que já tem mais tecido adiposo. O parênquima mamário, ele não tem uma penetração boa para o raio X, né, para mamografia. Então, quanto mais velhos, por isso que a gente tem aí na política, né, nacional e também no mundo, que as mulheres têm direito a mamografia pelo SUS dos 50 aos 65. Naquelas pacientes do grupo de risco, está indicado fazer uma mamografia, a primeira mamografia, a partir dos 40 anos. Ora, e as mulheres de 30 vão fazer o quê? As mulheres de 20 e poucos vão fazer o quê? Vão fazer ultrassonografia, vão fazer ecografia mamária, que a ecografia mamária é um exame que complementa a mamografia. Mas quando a mulher é muito jovem, está indicado fazer ecografia mamária e não mamografia, porque a mamografia não vai ter um bom resultado. Muito bom. Eli, a gente ficaria aqui horas e horas e horas conversando sobre esse tema, sobre todo o teu conhecimento e todas as nossas aprendizagens. Mas a gente costuma aqui, quando o podcast vai se encaminhando para o final, dizer o que a Lívia, a nossa bolsista, chamou de top 5, tá? Então, a gente ouve o palestrante e organiza as 5 grandes aprendizagens daquilo tudo que ele nos diz, tá? E eu vou me arriscar, não sei se a Helena fez o dela, quer compartilhar, ou se eu falo o meu. Fala o teu, e aí eu concordo ou não. Bem, eu acho que a primeira grande lição de hoje é que precisamos ouvir o paciente e sermos empáticos, que não é sentir a dor do outro, é, no máximo, imaginar como o outro se sente, de uma forma atenta e responsável. Pode ser esse o top 1? Pode ser. Bem, A professora Eliane chamou de acolher. isso, acolher. Depois eu traria o segundo que me toca muito fundo, que é olhar o paciente. Sempre olhar enxergando o outro, né? E toda a sua complexidade. Pode ser esse o segundo? Isso, com respeito àquela pessoa, com a sua bagagem, sua cultura, seu sofrimento, suas crenças. Agora vou falar do terceiro. O terceiro, que eu acho que é a grande mensagem também, é buscar conhecimento. Olha tudo o que a Eliane nos contou aqui sobre a caminhada dela e sobre as coisas que até hoje ela usa e segue, nunca para, né? Nunca para, porque nem é do teu gênero, né, Eli? Com certeza não. Buscar conhecimento científico, né? Isso, e isso vale para os pacientes e para os profissionais. Não ir atrás de fake news, Isso aí. buscar informação correta com as pessoas que sabem, como a professora Eliane colocou, eventualmente precisa sair de Porto Alegre para fazer alguma coisa, ter, digamos assim, essa dinâmica de buscar o conhecimento no lugar possível e o melhor possível. Isso aí. Eu diria que o top 4 seria saber comunicar e estudar como comunicar e como comunicar-se com o outro. E aí a palavra que ela usou foi escuta ativa. Isso.
Eu acho que o último é a gente entender que não importa, aqui hoje a gente está falando sobre a experiência, né, o trabalho em saúde com o câncer de mama, mas a gente entender que toda e qualquer doença prescinde de, de que a gente promova hábitos de vida saudáveis para que a gente possa evitá-la. Então, o trabalho na prevenção é algo urgente, principalmente num país continental com o tamanho do Brasil e o número de pacientes que precisam ser atendidos pelo sistema, né? Não sei se seria essa. Saudáveis é a prevenção. É o desejável. E começar cedo esses hábitos é importante, porque mudar os hábitos é muito difícil. Muito difícil. Eu digo, isso é cultura, né? Cultura, não adianta. Tem famílias que têm hábitos de vida muito, principalmente as pessoas do campo, eles têm hábitos de vida muito arraigados, né? Com a comida, são coisas pesadas, gordas, frituras. Os europeus também vêm com uma demanda assim, de uso de nata na alimentação, enfim, que mais? Então, as pessoas crescem vivenciando, né, esse tipo de situações. Mas eu acho que se a gente for moderado em tudo, as coisas funcionam. Assim, eu então não posso mais beber. Não, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, assim, moderadamente, né? Vamos ver o que é moderadamente. Então, assim, vai te encontrar com os amigos no fim de semana, quer beber uma espumante, quer tomar um vinho, ok. Mas é a questão de não virar a garrafa dentro de si ou não entrar para dentro da garrafa, né? A questão da fritura. Eu não fui criada numa casa com hábitos de fritura, mas tem gente que é. Então, assim, olha, não precisa deixar de comer fritura, mas não come fritura todos os dias. Come fritura uma vez por semana. E assim tu vai trocando. Porque se a gente chega com essa postura assim, tipo, isso não pode, aquilo não pode, isso não sei. Bom, a vida também vira uma coisa sem graça, né? Então, assim, o que tu gostas de comer? Eu sempre pergunto, como é que é a tua alimentação? O que é que te dá prazer? Me conta. Aí eu ouço. Então, em cima disso, vamos trabalhar alguma coisa nesse aspecto aqui, um pouquinho diferente. O que tu acha? É uma ideia? Tipo, quando uma paciente chega no consultório, eu olho para ela e vejo que ela está ou com excesso de peso, ou ela está obesa. Mas eu nunca vou dizer para ela que ela está gorda. Tu acha que o teu peso está acima? Ou tu acha que está bem assim? Então, sempre, sim, é uma abordagem totalmente diferente. Porque daí ela vai dizer, não, eu sei que eu estou acima do peso. E aí começa. Porque aí ela vai trazendo as palavras, eu vou entendendo como que para ela funciona, o que significa estar acima do peso. E aí eu começo a trabalhar, então, com o que ela me traz. E não com o que eu quero levar para ela. Isso É aí. diferente. Isso aí. Gente, Então, que pena. Olha, eu gosto de falar, né, sobre isso, porque me dá eu tenho muita paixão, muita paixão. E, infelizmente, eu sei que os podcasts muito longos são muito chatos. Ninguém fica ouvindo por longo período. Mas a gente fez o podcast que é Câncer Sem Medo, que é para paciente. Então, são informações bem
da evidência científica e tal, e a gente convida profissionais para falar de uma forma bem simples para os pacientes. E tem sido muito legal essa experiência. É justamente sobre isso, sobre qualidade de vida, sobre atividade física, porque são demandas que os pacientes trouxeram, né? A gente fez uma pesquisa e os pacientes mesmo trouxeram, então a gente trabalha com as demandas que eles querem. E é isso, né? A gente fazer o que gosta é muito apaixonante. Gente, é um prazer sempre estar entre vocês duas, com vocês duas, né, com a Helena e com a Eliane. E a gente espera, né, que quem nos ouviu até agora faça como a gente sempre pede, né, as bloggers, curta, comente, compartilhe, leve, né, para outras pessoas esses saberes, porque a gente precisa, é urgente a formação humanizada em saúde. A UFSPA tem feito isso com excelência, e esse podcast é mais uma iniciativa que complementa essa busca de uma formação humanizada dos profissionais. A gente vai deixar aqui na descrição algumas dicas da professora Eliane sobre leituras, filmes que a gente possa recomendar para os nossos ouvintes sobre o assunto. E lembrando que a gente está no Instagram, no @contacaufspa. É isso, né, Helena? Exatamente. Óbvio que a gente não pode deixar de agradecer muito todas essas palavras entusiasmantes, esses conhecimentos que a professora Eliane compartilhou conosco com tanta alegria. Muito, muito obrigada. Eu estou muito feliz por ter te ouvido, por ter aprendido muitas coisas relacionadas a isso que a gente busca, que é a humanização nos diagnósticos de saúde. Queridas, muito obrigada por terem me convidado. Eu fiquei muito contente de compartilhar um pouquinho da minha história. E eu espero que possa ajudar aí quem precisa. Grande abraço para vocês. Muito obrigada. Até mais, pessoal.